Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no nosso lar, para mais uma noite de aprendizado, de reflexões. E essa noite nós temos a grata satisfação de receber o nosso amigo Edson Assunção, que é um companheiro de ideal espírita, que nós gostamos muito de acompanhar o trabalho dele, né? E vem hoje falar conosco sobre o céu e o inferno, né, Edson? Então, é um grande estudioso das obras de Kardec e vem falar para nós, assim, com muita propriedade, né, a respeito desse livro, Céu e Inferno, né? Então, eu gostaria já de agradecer mais uma vez, Edson. Eu sei que está sempre disposto, né, a vir aqui, está sempre pronto a nos atender os nossos pedidos, né? E nós agradecemos imensamente pela colaboração, viu? E, então, para a gente iniciar o nosso trabalho na noite de hoje, nós vamos iniciar com a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, aqueles que se sentirem à vontade. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, e a Jesus, o nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, e aos benfeitores espirituais, trabalhadores deste lar, que sempre vem estar conosco, que nos auxilia, que nos orienta, que nos direcionam nos nossos trabalhos. Agradecemos, Senhor Jesus, a Tua presença no meio de nós, através desses trabalhadores incansáveis que sempre aqui estão. Agradecemos a oportunidade bendita do trabalho no bem, de poder estarmos aqui mais uma noite reunidos para juntos aprendermos e que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia tudo aquilo que nós aqui aprendemos, que possamos nos tornar espíritos melhores a cada instante da nossa vida. E com este pensamento de gratidão a essa equipe espiritual trabalhadora deste lar, a Jesus, nós pedimos que fique sempre conosco, que assim seja. Agora então, Edson. Boa noite a todos. Primeiramente, Débora, quem tem que agradecer somos nós pelo convite que vocês nos fizeram para estarmos aqui neste mês de aniversário, né? E nós não podemos deixar de comemorar determinadas datas. Por mais que nós, mais experientes, falamos assim, não, mas a gente nessa idade não faz aniversário, né? Sempre tem isso, né? E às vezes os filhos, os netos ficam ali, não, tem que fazer alguma coisa, mas a gente sabe que algumas datas são importantes e o aniversário, principalmente o aniversário de fundação de uma casa espírita, ele é sim importante e muito importante. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todos vocês por manterem de pé este ponto de luz que é uma casa espírita. E, é claro, aproveitar também a oportunidade para lembrá-los, através da psicografia do próprio Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda vai dizer para nós dos bastidores da criação de uma casa espírita.
antes de reencarnar, nós temos a oportunidade de planejar a nossa encarnação. E principalmente, aqueles que planejaram nesta existência estar dentro do movimento espírita, juntamente com aqueles que seriam os responsáveis pela fundação e a direção da casa, e mais os espíritos que albergaram, ou melhor, os espíritos que afiançaram essa oportunidade para nós pedimos a permissão e foi concedida a permissão do alto. E o interessante, quando a gente fala de casas e grupos espíritas, nós não temos apenas e tão somente os diretores, os administradores, mas principalmente os médiuns, que, como vocês sabem, todos nós somos. E o interessante é que Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que neste trabalho, neste planejamento, a ficha kármica de todos aqueles que se candidatam a ser trabalhadores na casa espírita é colocada. Então vocês podem ter certeza que existe um arquivo no mundo espiritual do Centro Espírita Nosso Lar de Americana, e está lá a ficha de todos aqueles que falaram: eu quero participar, eu vou participar. A gente gosta sempre de dizer que na nossa vida, claro, não existem destinos da forma como nós imaginamos, mas existem programações. E nestas programações, pelo menos o cálculo que se faz é mais ou menos em torno de 90-10, ou seja, 10% daquilo que foi programado, nós não temos como fugir e escapar. Os outros 90% são escolhas nossas, claro. Então, dentro destes 10%, provavelmente boa parte de vocês deixaram lá escrito: opa, eu quero participar do nosso lar lá em Americana. Por isso que a gente não nasce na cidade por acaso, nós não temos uma família por acaso. Claro, de novo, temos a liberdade, podemos escolher: eu não quero e eu não vou, tudo bem, mas muitos de nós programamos e deixamos escrito lá. E aí, nesses períodos comemorativos, como a gente faz com os nossos aniversários, né? Apesar de que, abrindo um parênteses, muitos de nós não fazemos com o nosso aniversário. A gente aproveita a comemoração do aniversário de Jesus em dezembro para fazer aquela revisão do nosso ano e programar algumas coisas para o ano seguinte, né? Mas nós temos que fazer isso também com as nossas datas comemorativas. O meu aniversário, como foi o meu ano? O que eu fiz? O que eu progredi? E agora, aqui, comemorando este mais um ano de aniversário do nosso lar. Vocês fizeram esta análise? Passaram em revista a programação? Estou falando só dos responsáveis e dos diretores, não, de todos. Para nós avaliarmos qual é o meu papel aqui no nosso lar. Ah não, Edson, mas eu sou apenas e tão somente um frequentador, e como frequentador eu não assumo e nem assumi nenhum tipo de compromisso. Sim, você assumiu um compromisso. Você assumiu um compromisso com a sua própria felicidade, você assumiu um compromisso com a sua evolução, e o nosso lar está aqui exatamente para te ajudar a atingir esse objetivo. Então sim, por sermos simples ou meros frequentadores, existe algo que nós podemos programar. E em especial, se nós pudermos ser trabalhadores, tarefeiros, melhor ainda. Será que a casa não precisa de nenhuma ou de mais nenhuma mão amiga? Coisas bem simples, coisas que não requerem muita evolução, porque o espírito tem essa mania, né? Ah, eu não estou preparado, vamos fazer tal coisa. Não, mas eu não estou preparado, eu preciso estudar mais, eu preciso... Gente, particularmente eu acho isso um pouco polêmico. Lógico que algumas
atividades vão demandar sim um pouco mais de estudo, vão demandar um pouco mais de conhecimento, sabedoria para você conseguir executar. Mas nós não podemos deixar de dar oportunidade a nenhum daqueles que querem auxiliar. E as tarefas mais simples, elas possuem uma grande importância, tanto para casa quanto para a pessoa. E não poderia deixar de lembrar a história de André Luiz. André Luiz era um médico, chegou no mundo espiritual. O que aconteceu com ele? Assim que ele estava melhorzinho, eu quero trabalhar, eu quero ser médico no mundo espiritual. E quem assistiu o filme aqui lembra, né? Como é que ele começou? Varrendo a enfermaria, até que de repente ele foi aos poucos se integrando. Isso, gente, é apenas e tão somente, como nós dissemos, nos bastidores deste nosso encontro. Não poderia deixar de falar e comentar com vocês as responsabilidades que cada um de nós temos. E a gente não pode apenas e tão somente ser aquele frequentador, né? Até uma brincadeira que a Sandra Boba faz numa das suas palestras, interessante. Tem gente que é um mero frequentador há 25 anos, 30 anos, e fica só como frequentadores. E com isso nós desperdiçamos muitas oportunidades. A casa espírita é como uma família. A casa espírita é como um local do seu trabalho profissional. Ali você está se relacionando com pessoas que vão te ajudar de alguma forma. E você também irá auxiliar estas outras pessoas. A nossa existência, a nossa encarnação, ela tem uma finalidade. Então, por isso, nesses momentos ou nestas datas comemorativas, a gente deve pensar e refletir. E aqueles que tiverem dúvidas ou dificuldades, ao deitar, faça a sua prece, a sua oração e peça ao seu anjo da guarda: você poderia me ajudar a lembrar qual era o compromisso, ou qual foi o compromisso que eu assumi? Será que eu estou cumprindo tudo certinho? E aí, eu não vou contar para a gente não alongar muito essa nossa introdução, mas aí vocês peguem o livro Contos e Apólogos, psicografia do Chico, e vocês vão ver lá, tem uma historinha chamada A Ficha. E aí depois vocês vão ver que coisa interessante. Foi justamente num desdobramento que ele descobriu o que ele tinha programado, e de repente ele viu que não estava fazendo e cumprindo. Aqueles também que quiserem ter uma outra ideia sobre as suas atividades dentro da casa espírita, ou como espíritas e trabalhadores, tem um livro do irmão Jacó, psicografia também do Chico, chamado Voltei. E lá ele faz uma relação fantástica de alguém que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. E só para citar uma rápida comparação, ele percebeu que uma professora de primário tinha mais luz no mundo espiritual do que ele, que foi presidente de uma federação. Então, só para a gente ter uma ideia de quanto é importante para nós refletirmos em datas como essas. E aproveitando, gostaria já de cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais. E Débora, o pessoal que faz aquele estudo conosco, vários deles mandaram mensagem, falaram: dê um abraço no pessoal lá por nós, fala que nós estamos aqui cantando parabéns para casa e desejando muitos anos de trabalho, e que essa luz nunca se apague, pelo contrário, que ela ilumine e sirva como um verdadeiro farol a guiar todas essas almas que querem, através do próprio Cristo, chegar à evolução, à perfeição e a Deus. Então, fica aqui o abraço de toda aquela equipe que nós sabemos existem pessoas dos mais diversos lugares, né? A pandemia fez isso com a gente, ela nos uniu aqueles que estavam realmente preparados para se unirem, porque nós tivemos também aqueles que achavam que eram unidos, mas a pandemia separou. Separou em que sentido? Colocando cada um no seu devido lugar.
porque muitos não conseguiram refletir durante esse período e principalmente trazer para dentro de si tudo aquilo que aprenderam com a própria doutrina. Muitos, infelizmente, abandonaram. Simplesmente, ouvi de alguns, não se encontraram na própria doutrina. E a gente fica feliz vendo a casa aqui praticamente cheia. Espero que, repito, que vocês comemorem muitos e muitos anos de luz aqui em Americana e em toda a região. E também um segundo bastidor deste nosso encontro, desta nossa conversa, tá? Eu costumo dizer, deixa a palestra para os palestrantes. Nossa, aqui é apenas uma conversa, um bate-papo, uma reflexão. Girou em torno exatamente do livro O Céu e o Inferno. Eu até trouxe aqui, sei que todos vocês já conhecem, mas um livro fantástico, maravilhoso, e que, infelizmente, muitos espíritas não conhecem. Será porque muitos não conhecem? Será porque muitos ficam presos ou apegados ao livro dos Espíritos, ao Evangelho, e esquecem dos demais? Nem no livro dos médiuns a gente percebe que as pessoas não se preocupam em estudar o que vem a ser esta sensibilidade ou este sexto sentido que todos nós possuímos. O livro dos Espíritos e o Evangelho, com certeza, a maioria conhece. Não sei se todos nós estudamos, né? Também não posso esquecer da própria história do Divaldo. Ah, você quer trabalhar? Vamos trabalhar junto? Vamos. Então você vai ler o livro dos Espíritos. Resumindo, depois da 10ª leitura, ele fala, agora você vai estudar. Você leu, você só leu, agora você vai estudar. Para a gente ver que realmente é diferente, né? Nós, quando vamos fazer qualquer tipo de leitura, você lê, na segunda leitura, você já percebe e enxerga coisas que você não percebeu no primeiro momento. Tudo isso, gente, para mostrar para vocês que, infelizmente, muitas pessoas acham que Kardec está ultrapassado, assim como muitos também acham que o próprio Cristo está ultrapassado. Infelizmente, muitos não conseguem compreender a profundidade e a complexidade dos seus ensinamentos. Parábolas que muitos já decoraram, ensinamentos, sermões que todos sabem de cor, ou que muitos sabem de cor, mas extrair o espírito dessa letra é algo um pouco mais complicado. E o mesmo acontece com o livro O Céu e o Inferno. É claro que nós não vamos fazer, uma análise completa do nosso livro, até mesmo porque nós iríamos demorar um pouco mais de uns 2, 3 anos para fazer uma leitura dele, Mas é importante, interessante nós identificarmos alguns pontos e alguns aspectos desse livro, principalmente para, extraindo o espírito da letra, entendermos qual é o seu principal objetivo. E posso garantir para vocês que, com algumas leituras, com alguns estudos, nós vamos encontrar o objetivo deste livro no seu próprio título. Lógico que no título completo. E qual é o título completo deste livro? O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Por isso, a proposta de falar sobre o céu e o inferno, mas de um modo muito especial, onde está o céu e o inferno? Porque o céu e o inferno vão se confundir com a justiça divina, segundo o Espiritismo. Por quê? Porque foram os próprios Espíritos quem nos esclareceram sobre estes pontos. Talvez poderíamos chamar ou intitular Justiça Divina. Quem que fez isso? Emmanuel.
Emmanuel, com o Chico Xavier, eles têm uma obra chamada Justiça Divina. E o que é a obra? Comentários ao livro Céu e o Inferno, da obra de Kardec. Este, com certeza, vai ser um dos pontos principais que nós vamos conversar aqui hoje. Tentar entender e descobrir onde está o céu e onde está o inferno. Claro que todos, ou quase todos aqui presentes, já devem ter ouvido falar que ele está, sim, dentro de cada um. Mas a gente vai tentar entender um pouquinho da formação, ou da nossa própria formação, que infelizmente nos atrapalha nessa compreensão. Mas antes disso, só para aguçar um pouco a curiosidade de vocês, eu não gosto muito de pontos polêmicos, mas eu me sinto na obrigação de trazer essa informação para vocês. É que justamente nesse período, 2019 para cá, 2018, quando descobriram e houve levantamentos e dados, apesar de, repito, polêmico, porque alguns não concordam, que o livro A Gênese passou por uma alteração, uma adulteração por algumas pessoas que, após o desencarne de Kardec, fizeram modificações. E o livro O Céu e o Inferno também passou por estas modificações. Tá? Infelizmente, esses são levantamentos com base em dados concretos, que o Paulo Figueiredo e o Lucas Sampaio fizeram, estiveram lá na França, foram justamente no local onde se depositava todos os originais e que permitia-se a partir daí a edição da obra. E viram que o Céu e o Inferno, ele foi depositado 3 meses depois da morte de Kardec. A versão atual que infelizmente nós temos. E só por isso já se configura um crime. Porque se você vai reimprimir, ou se você vai reeditar uma obra que o autor já morreu, você vai ter que colocar lá que aquilo ali você fez algumas modificações, e não foi feito isso. Simplesmente disseram que, não, Kardec já deixou aqui antes. Tá? Então é só para trazer um pouquinho desses dados. Quem quiser ler, eles trazem essa pesquisa completa no livro Nem o Céu e Nem o Inferno, e principalmente falando um pouquinho das partes que foram alteradas, das que foram suprimidas. E a própria fundação, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, eles reeditaram a primeira edição de Kardec, e aqueles que quiserem também pode adquirir para ver a versão original. A primeira foi depositada pelo próprio codificador, por Kardec, tá? E essas outras que foram alteradas, não. Por isso, essa polêmica. Então vamos fechar, deixa isso aí para uma outra oportunidade, para um outro seminário, para vocês fazerem um estudo e tentarem entender e principalmente buscar um pouco destes pontos polêmicos que nós não vamos entrar, para exatamente também descobrir qual é o objetivo e a finalidade dos espíritos quando trouxeram para nós estas revelações. Bom, dito isso, nós vamos partir então para esta análise do céu e o inferno, ou do significado destas duas expressões. Mas eu não posso começar sem antes dizer que todos nós, infelizmente, somos ou temos pré-conceitos. Temos pré-conceitos, não nesse sentido pejorativo que muitos pensam, mas nós temos, e aí o Valdinei pode falar muito melhor do que eu sobre isso, nós temos determinados arquétipos que nós trazemos na nossa memória e que nos atrapalha o entendimento de muitas coisas. Tem alguns arquétipos que são criações nossas, fruto das nossas experiências, mas nós temos alguns também que são frutos da própria coletividade. E esses arquétipos coletivos, que eu estou chamando aqui de pré-conceito, exatamente para nos ajudar a entender um pouco mais
de nós, da nossa estrutura e a dificuldade que nós possuímos de colocar em prática os ensinamentos do Cristo. E aqueles que querem aprofundar as obras de Joana de Ângeles são fantásticas para nos ajudar a entender. A gente já falou isso aqui em outros encontros, né? Um pouquinho sobre essa questão do ego, do self e, principalmente, que vão desaguar no apego que todos nós possuímos. E não pode ou não podia ser diferente com estas expressões, o céu e o inferno. Assim como com outras expressões. E aí tem também estudos e palestras interessantes de Raul Teixeira, que gosta de trabalhar com essa origem etimológica das palavras e que, repito, muito nos ajudam a vencer estes preconceitos que nós possuímos. Por exemplo, palavras como demônio. Está aqui intimamente ligado, e o próprio codificador, ele vai trazer num dos capítulos esse título para explicar para nós. Porque hoje, dependendo do que você falar com alguém aí de fora, essa expressão, falar em demônio, na mesma hora, alguns vão se benzer, vão fazer o sinal da cruz, vão bater na madeira, vão fazer qualquer coisa. Mas por quê? Porque nós não sabemos o significado. Nós sabemos um significado que a sociedade, está vendo os arquétipos coletivos, que a sociedade passou para nós. Mas, gente, o que significa a palavra demônio? O Espiritismo, a gente já tem um pouco mais de experiência nisso, porque nós, lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nas notícias históricas, a gente vai ouvir falar alguma coisa de Sócrates. E Sócrates falava, né, que ele tinha um demônio que o auxiliava, mas era um demônio nesse sentido pejorativo que nós conhecemos, que a gente não gosta nem de repetir o nome? Não. A origem da palavra demônio é exatamente anjo. Só isso. Então, alguém falou alguma coisa de demônio? Você sabe o que você está falando? A pessoa provavelmente não. Não, eu sei o que eu estou falando. Nós estamos falando de um ser que foi criado e devotado. Não. Demônio significa, na sua origem, anjo. Só que eles falavam anjo bom ou anjo mau. Mas na origem é anjo. Mas nós trazemos esse pré-conceito. E não podemos ouvir falar. Outra palavra, né, eu gosto até quando o Raul Teixeira faz essa brincadeira, Lúcifer. Alguém tem coragem de pôr o nome do filho de Lúcifer? Não. Lúcifer significa o quê? Aquele que traz a luz. Olha para vocês verem o significado da palavra, aquele que traz a luz. Seria um nome até interessante. Opa! Esse vai me trazer, o meu filho vai me trazer a luz. Mas nós não fazemos isso por quê? Se você fizer, a sociedade vai cair em cima, né? Por quê? Porque nós criamos, a sociedade criou esses arquétipos, e tudo isso, gente, dificulta o entendimento e a compreensão. Por isso, nós estamos aqui tentando entender um pouquinho sobre o céu e o inferno, assim como muitas outras coisas. E o céu? Comecemos então pelo céu. O que significa céu? Se nós formos ver lá na Gênese mosaica, né, e aqui já me permitam, vou abrir um outro parênteses. O preconceito ou os arquétipos são tão complicados e delicados que a Gênese mosaica ou a teoria criacionista, gente, em muitos lugares, principalmente onde a religião, nos países onde a religião possui um peso, essa teoria, inclusive, é ensinada nas escolas. Já falei aqui, também breve e rapidamente com vocês, numa outra oportunidade, quando Richard Dawkins e mais alguns estudiosos resolveram criar nos Estados Unidos a igreja do grande espaguete voador, é exatamente para quê? Para que ele pudesse ensinar ciência nas escolas sem ter interferência do Estado. E o que é essa igreja do grande espaguete voador? É simplesmente para mostrar e explicar a ciência, uma ciência baseada numa teoria
diferente da criacionista, porque a teoria criacionista fala o quê? Deus criou o mundo, e ali nós sabemos, criou em 7 dias, ou tudo bem, você pode falar que criou em 7 períodos, não importa, mas foi apenas e tão somente uma criação divina, e não adota a evolução científica. Então, criaram essa igreja nos Estados Unidos para poder ter a proteção, porque lá é muito forte essa questão religiosa, né? A fundação do próprio Estados Unidos saiu exatamente de perseguições religiosas da Inglaterra. Então, vamos para lá e lá nós vamos defender essa nossa liberdade. Mas a teoria criacionista, ela gerou esse problema e esse próprio arquétipo que muitas pessoas, e aí cito o próprio Haroldo Dutra Dias, também num dos seus estudos, ele buscou uma tese de doutorado, salvo engano, acho que é doutorado mesmo, e boa parte das universidades nos Estados Unidos são também religiosas. Ele buscou uma tese de doutorado que não foi publicada, ela estava arquivada, onde, eu esqueci o nome do autor, comprovou que as datas que constam hoje, pelo menos na nossa memória, elas estavam equivocadas, que Jesus nasceu no ano 0, e a teoria dele, esse foi até o estudo do Haroldo e da sua equipe, a teoria dele, que ele provou numa tese de doutorado, que não pôde publicar, que estava lá arquivada, é justamente aquela que Emmanuel traz para nós, sobretudo na obra Paulo e Estevão. Então, para mostrar o que? Essa teoria criacionista, que a gente está citando aqui agora, da criação do universo, do planeta, por Deus em 7 dias, ela possui os seus equívocos. Dito isso, vamos lá. Céu teria sido, num dos dias da criação, aquela separação que Deus teria feito das águas de baixo com as águas de cima, e criou o firmamento. E lá no firmamento, o que ele fez? Pendurou lá umas estrelas para ficar bonitinha a nossa noite. Gente, até quando perdurou essa teoria e essa gênese mosaica? Quantas pessoas, cientistas, tiveram que modificar ou tiveram que esquecer os seus estudos e a sua comprovação, sem contar aqueles que morreram porque defendiam uma ideia diferente? Podemos dizer que coisa aí de 500 anos, mais ou menos, para cá, que nós chegamos à conclusão de que o nosso planeta, ele é redondo, e não é côncavo, porque céu vem exatamente do grego coelum, que significa côncavo, porque eles imaginavam que a Terra era plana, e tinha uma concavidade onde estava lá pregado as estrelas. Gente, hoje nós temos, eu não vou nem dizer certeza, porque eu acho que é perigoso alguns ainda desconfiarem, porque quando a gente fala de arquétipos, são coisas que estão lá no nosso inconsciente, e muitos de nós só vamos conseguir vencer isso o dia que a gente pegar uma nave espacial e sair da Terra, aí a gente vai ver que realmente é redondo, porque tem muitos que ainda vão ter essa dificuldade de entendimento. E é isso que a gente está tentando desmistificar aqui, nessa teoria, e é o que Kardec procurou fazer também no livro Céu e Inferno. Primeiramente, mostrar tudo isso para nós. Não, céu, nós precisamos entender de uma forma diferente, assim como o próprio inferno. Não podemos trazer estes preconceitos que foram repassados, e principalmente preconceitos repassados pelas próprias religiões. Por favor, não estamos aqui para criticar nenhuma religião, mas apenas e tão somente para mostrar para nós que as religiões serviram e muito para manter a pessoa sob um domínio e um controle. Só que nós hoje, depois de tudo isso que a humanidade passou, e aí aqueles movimentos, aquelas revoluções, iluminismo, Revolução Francesa e muito mais, deu-nos a ampla liberdade para nós começarmos a pensar de forma diferente. Se não houvesse essa preparação, o Espiritismo teria dificuldades.
E este é um dos pontos muito bem trabalhados por esses autores que eu citei para vocês, Lucas Sampaio e Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo, inclusive, tem uma obra chamada Autonomia, fantástica, que ele vai demonstrando qual é a base da moral que Kardec utilizava em toda a codificação da doutrina espírita, que é algo também muito interessante e importante, mas claro, para uma outra oportunidade. Porque nós temos a dificuldade de entender também o que é moral. Nós temos dificuldade de entender o que é certo, porque muitos de nós ainda carregamos essa ideia do pecado. Lá no inconsciente, a gente sabe. Só que nós, infelizmente, ainda traduzimos o pecado como algo que, relacionado com a religião, vai estar em desacordo com aquilo que alguma delas criou. E é um preconceito que a gente sofre tremendo. Quantas pessoas? Esses dias eu vi uma história, aconteceu mais ou menos há uns 40 anos atrás, que uma pessoa de uma determinada religião, não vou citar, se apaixonou por uma outra, que era de outra religião, e que o pai teve o cúmulo de falar: eu prefiro você morta do que casar com a pessoa da outra religião. Olha para vocês verem, já tem um tempo isso, século passado, por volta de 1960, 70, mas para nós já é um absurdo. Poxa, será que algumas regras são muito mais importantes e valiosas do que o próprio amor? Ou será que nós não temos esse amor para com os nossos filhos? Repito, é algo a se pensar, principalmente fundamentado nesses preconceitos. Então, a questão do céu está justamente nisso. E se nós pegarmos aí algumas culturas antigas, porque a cultura também exerce uma influência muito grande, a gente vai perceber que estar no céu, para eles, é você estar junto com os deuses, é você estar num lugar tranquilo, é você estar num lugar de paz, é você estar sendo coroado por alguma coisa, de preferência, onde você não trabalhe. Olha que coisa, né, interessante. Por quê? Porque está lá na Gênese mosaica. Quando o homem foi expulso do paraíso, qual que foi a pena dele? Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que trabalhar agora. Aqui você ficava numa boa, agora você vai ter que trabalhar. Gente, sim, sentido figurado de muitas coisas que a gente precisa entender. E nós vamos começar a entender isso principalmente com Cristo. E depois a doutrina espírita para reforçar. Jesus disse: meu pai trabalha até hoje. Pô, peraí, então como é que nós podemos pensar do trabalho? É um castigo? O mesmo se diz do castigo ou da pena imposta à mulher. Você vai ter filho, mas você vai ter filho em cima da própria dor. Mas gente, como que uma dor do parto pode ser algo assim tão, vou usar a expressão, infernal? Será que não é algo gratificante? De lado. De novo, pré-conceitos, arquétipos que a gente precisa vencer para nós entendermos os ensinamentos do próprio Cristo. Então, essas culturas antigas já imaginavam também o céu como um local onde você vai curtir a vida depois exatamente que retornar ou que sair deste mundo corporal. Com o inferno não foi muito diferente. Eu até aponto uma pequena diferença, e é uma diferença que realmente, para nós, eu acho que é algo primordial. O céu ficou fácil, porque nós temos aí algumas fotos, tem alguns telescópios, e vai mostrando para nós que realmente a Terra é redonda, tem foto e tal, fica fácil. Agora, e o inferno? Como é que nós conseguiríamos provar o inferno? Ou como nós conseguiríamos provar que o inferno não existe?
O céu fica fácil que a gente vai lá, tem até vontade. O inferno, opa, ninguém quer saber de ir para lá, né? Aliás, é uma outra coisa popularmente que os povos xingam. Vai para o inferno, opa, eu não quero nem saber disso. Ó, aí fica mais difícil de nós conseguirmos ver, né? Por quê? Porque como materialistas que somos, a gente tem ainda aquela ideia, ou aquele pré-conceito de Tomé. Eu preciso ver para crer. Céu, tá, já vi, já me explicaram, eu sei que tem outros planetas e tal. Inferno? Ninguém nunca me explicou. Ninguém nunca me mostrou onde é. Será que é debaixo da terra? Mas debaixo da terra como? Tem algum lugar específico debaixo da terra? Então talvez o inferno, desde a sua origem, a concepção da palavra, ela estava mais relacionada assim, né, num sentido mais filosófico ou teologicamente falando, relacionado com castigo, com sofrimento. Mas tinha, salvo engano, os hindus, eles até separavam por etapas. Primeiro você passa pela região do fogo, depois você vai passar pela região da asfixia, ou então eles separavam, cada um tinha um tipo de sofrimento diferente. Este era justamente o inferno. Tinha aqueles que era um bote cheio de serpentes. Nós tínhamos os egípcios, né? Que tinha lá o deus Anubis, que era o responsável por levar as pessoas para essa região de sofrimento. Então, o inferno a gente sempre relacionou com o sofrimento e automaticamente o céu nós sempre relacionamos com a felicidade. Mas, repito, sem sabermos efetivamente o que cada um representava. E em especial, porque nós vinculávamos tanto essa felicidade, céu, quanto o sofrimento e a dor, inferno, a um lugar circunscrito. E o que o codificador fez por nós? Veio nos mostrar: não existe lugar circunscrito. O codificador fez isso, mas gente, simplesmente trazendo mais uma vez os ensinamentos do Cristo. Por isso que eu adoro a questão 627 do Livro dos Espíritos. Se Jesus é o ser mais perfeito que pisou no nosso planeta, por que precisaria de vocês, Espírito, vir trazer alguma coisa para nós? Não, é que a gente vem para trazer, para mostrar para vocês e para ajudar vocês a entender os ensinamentos do Cristo que vocês não conseguiram entender até hoje. Há praticamente 2000 anos. E a gente não consegue mesmo, gente. É algo assim, incrível. Posso até começar e automaticamente terminar por aí a resposta a essa questão. Sim, vamos lá, em Lucas, capítulo 6, versículo 45, ou eu posso também em Mateus, capítulo 6, versículo 41, talvez seja mais interessante, porque está justamente no meio do Sermão do Monte, que, como nós sabemos, um dos mais importantes, utilizando a própria frase de Gandhi, né? Poderíamos perder tudo se mantivéssemos o Sermão do Monte, fica fácil resgatar. O próprio Mateus vai dizer isso para nós. O Cristo disse: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Sim, talvez num sentido figurado ou num sentido diferente, mas não foi só nesta frase que Jesus disse isso para nós. Não. Jesus dizia que o reino dos céus pode ser comparado, e aí a gente pode pegar diversas parábolas. Por exemplo, pode ser comparado àquele terreno onde existe um tesouro escondido. E o que nós vamos fazer? Vamos pegar o nosso dinheiro, toda a nossa fortuna, vamos lá comprar o terreno para tirar este tesouro. Tirar o tesouro de onde? De dentro da terra. Ou a parábola que diz que o reino dos céus é comparado a um pescador que joga suas redes e retira de onde? De dentro do mar os peixes. Estavam retirando de alguma coisa. Ou comparado a uma pérola
onde que as pérolas se desenvolvem? De dentro do mar. Olha para vocês verem quantas coisas, quantos ensinamentos o Cristo disse para mostrar para nós. Ele diz que o reino dos céus é comparado. E a gente está falando de quê? De céu. Falando de céu nesse significado de felicidade. O reino dos céus é comparado. Então ele já estava mostrando para nós, gente, não existe um lugar não. Qualquer lugar pode ser o reino dos céus. Desde que você faça o quê? Que você retire de dentro de si esse tesouro que vai te deixar feliz. Parem pesquisar, são muitas parábolas. Só que Cristo disse isso, e o que nós conseguimos entender e interpretar? Quase nada. Nós ainda estamos procurando o reino dos céus externamente. Espíritas, quando você desencarnar, você quer ir para onde? Aqui fica fácil, todo mundo quer ir para o nosso lar. Espíritas, vocês querem ir para onde? Para o nosso lar. Vocês querem procurar um lugar para vocês ficarem? Para quê? Um lugar que se confunde com o céu? Ou um lugar onde vocês vão ser felizes? Mas espera aí, onde que está a felicidade? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Tudo bem? Jesus disse muito para nós sobre o céu. Muito. O inferno, e a gente sabe, é praticamente o oposto. O oposto do céu, felicidade, sofrimento. Mas, com certeza, ele também é retirado do mesmo lugar. Você imagina aquela pessoa que compra aquele terreno onde o tesouro está escondido, ele vai lá e tira o baú e não tem nada dentro. A frustração. E o que ele vai reclamar? E o apego dele a tudo aquilo. Ei, apego, que palavrinha. Prisão. Sofrimento. A doutrina espírita nos ajuda a entender muito bem. Salvo engano, questão 614, né? Todas as vezes que nós descumprimos as leis divinas, nós sofremos. Tranquilo. Mas, gente, só para nós, já partindo, né, para as nossas conclusões, que deixar a gente vai falando aqui, o livro é fantástico. O tema também interessantíssimo. Só para nós citarmos essas breves e rápidas passagens, para mostrar que Jesus já tinha dito tudo para nós e a gente não conseguiu entender. Precisou dos Espíritos virem falar para nós o que é cada uma dessas coisas, e mesmo assim nós continuamos nos fazendo de incompreendidos. Por quê? Porque nós não conhecemos efetivamente essa obra. Segunda parte do livro Céu e Inferno, ela é composta de mensagens, de comunicações de espíritos que desencarnaram nas mais diferentes situações. E a primeira, ele começa com os espíritos felizes. E eu até dei uma olhada, até fizemos leitura em conjunto, mas em lugar nenhum, em mensagem nenhuma, eu achei algum espírito falando que a felicidade estava em algum lugar. O que eles falavam? Eles falavam justamente do estado de espírito que cada um se encontrava. Mais ou menos aquele estado de espírito que nós temos na questão 922 do Livro dos Espíritos. Qual é a felicidade para nós encarnados? Posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. É a felicidade que eles estavam falando. Os espíritos que trouxeram, primeiro, Sansão, que fazia parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele tinha tanta essa fé no futuro, que ele falava, eu desencarnei, vocês já me evocam. Vocês já me evocam que eu quero trazer para vocês as informações, e principalmente eu quero confirmar se tudo isso que os espíritos falaram é verdade. E ele foi evocado. Não tinha nem sido enterrado ainda, ele estava lá dando a sua comunicação. E aí, como é que você está? Nossa, eu estou super feliz.
E as dores que você estava sentindo? Não estou sentindo mais nada aqui, estou bem, estou entre amigos, ali, naquele lugar. Era em algum outro lugar circunscrito? Levaram ele para alguma colônia? Não, ele era feliz ali. E não foi só ele não, vários outros espíritos. Por quê? Porque tinham a sua consciência tranquila. Ao passo que, vamos para o extremo, os outros espíritos, sofredores, endurecidos, suicidas, eles começavam a relatar: onde que é o seu inferno? É aqui onde que eu estou, não é em lugar nenhum, é exatamente aqui. Por quê? Por exemplo, os suicidas: eu não consigo tirar da minha mente aquele momento crucial, parece que eu estou morrendo toda hora, a cada segundo. Ele não estava lá num local, numa região específica, não. Ele estava ali, relatando para eles o que estava acontecendo dentro de si. Espíritos endurecidos, esses tinham tanta dificuldade que eles não queriam reconhecer Deus. Por quê? Porque eles imaginavam, assim como nós imaginamos, que desencarnou, ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, ou eu vou para o purgatório, eu vou para algum lugar. E de repente eles se viram na sequência da vida onde eles estavam. E aí falaram: Deus não existe, porque eu aprendi isso lá na religião. Deus não existe, porque não tem inferno, não tem purgatório, não tem nada, só tem uma sequência da vida. E ficariam nessa situação até se arrependerem e enxergarem Deus de alguma forma. Então, são tantos os pontos que o codificador vai trazendo para nós nessa obra, que a gente precisa, mais uma vez, passar em revista, aproveitando essa oportunidade na comemoração do aniversário, passar em revista os nossos conceitos, ou os nossos pré-conceitos. Sim, temos muitas informações sobre isso, mas nosso tempo até se esgotou. Por isso sugiro uma leitura ou uma releitura dessa obra com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de profundidade, com base exatamente nos ensinamentos do próprio Cristo, tentando entender e extrair tudo isso que é de dentro ou que sai de dentro. Por quê? Nós já aprendemos, questão 621 do mesmo livro dos Espíritos. Onde estão gravadas as leis de Deus? Na nossa consciência. É lá dentro que ocorrerá todos os julgamentos. E é ela, consciência tranquila, que nos manterá no céu ou no inferno. Aonde? Onde nós estivermos. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. É simples assim. Não existe nenhum outro tipo de fórmula. Jesus deixou isso muito claro nos seus evangelhos. Agora, gente, só depende de nós. Só depende absoluta e exclusivamente de nós. Toda essa liberdade que nós possuímos, que Deus nos concedeu, para nós enxergarmos. Espero que cada um de nós aqui presente, tanto encarnado quanto os desencarnados, possamos fazer isso. Não fiquemos, mais uma vez citando, contos e apólogos. Tem lá uma historinha chamada Remédio Objetivo, porque a gente ainda confia e joga muito na conta dos espíritos. Tanto o nosso sofrimento, nos obsessores, quanto as nossas próprias alegrias, ou os nossos anseios. Os espíritos vão fazer, os espíritos vão me ajudar, os espíritos vão... E a gente precisa, nós, procurarmos o nosso próprio céu e o nosso inferno, ou desenterrar esse tesouro que nós temos dentro de nós, claro, a nossa própria consciência. E lá nesse texto, o trabalhador, todas as vezes terminava a reunião, ele questionava o seu guia: que não sei o que está difícil,
Tá, o povo fala de mim, não sei. Tá, e ele pega, orienta e fala, mas você queria o quê? Isso é normal, isso acontece. Aí vai de novo na semana seguinte e tal, vai, mesma reclamação. Resumindo, até que chegou num dia, ele já ia começar, o Espírito falou, você quer? Já sei, o que você quer? Você quer um remédio objetivo, né? Sim, eu quero um remédio objetivo, eu quero algo que resolva. Então simplesmente falou assim, vai para casa, deita na sua cama, vai descansar, fica lá dormindo, pronto, ninguém vai falar de você. É simples assim. Se afaste, se isole, fique lá sozinho. Se você não quer conviver com as pessoas, se você não quer ouvir, se você não está preparado para trabalhar e digerir tudo aquilo para você formar o seu céu ou o seu inferno, se isole, fique quietinho, que ninguém vai falar de você. Então, espero que nós que estamos aqui não fiquemos esperando um remédio objetivo, que nós possamos pegar esses ensinamentos do Cristo e construirmos o nosso próprio céu, que eu acho que é o que todos desejam. Todo mundo quer felicidade. Nós já temos uma facilidade, ou temos, vamos assim dizer, um passo à frente, porque nós estamos aqui procurando alguma coisa. Agora tem aqueles do remédio objetivo que está lá fora, e a gente até se preocupa com eles, né? Ah, mas fulano está lá fazendo um churrasco e tal, e eu tenho que vir para cá, ficar ouvindo palestra, ficar ouvindo o Edson falar, repetir as mesmas coisas. Não, então fica igual ele, vai lá fazer o seu churrasco e pronto. Só não reclame depois. Por quê? Porque nós temos como única fatalidade, todos nós fomos destinados à felicidade. Quanto mais rápido nós caminharmos em busca deste céu e encontrarmos esse tesouro, mais rápido nós nos livraremos de toda e qualquer dor e sofrimento. Mais uma vez, parabéns para vocês, muitas felicidades e, em especial, muita luz. Que brilhe dentro de cada um essa luz e que vocês sirvam de farol por mais 10, 20, 30 anos, aqui no nosso lar ou em qualquer lugar onde vocês estiverem. Seja sempre, ou como disse o Cristo, que brilhe vossa luz. Vamos então aproveitar agora, fazermos a nossa prece para nós nos despedirmos das reflexões em grupo. Eu costumo dizer que encerramento não existe, a gente não encerra nada, né? A gente só se despede, porque as reflexões nós vamos continuar, nós vamos levar. O pessoal já está ali se preparando para o passe, e nós vamos elevar o nosso pensamento mais firmes agora nesse instante ao nosso mestre amado e querido Jesus, este ser mais perfeito que pisou neste planeta e que trouxe todos os ensinamentos que nós precisamos aprender e praticar para sermos ou desenvolvermos a sabedoria que é como um verdadeiro mapa do tesouro que nós almejamos. Com os pensamentos elevados a este Cristo, a este Jesus, vamos retirá-lo dos altares, dos templos, e vamos trazê-lo para o dia a dia, trazê-lo para dentro do nosso próprio coração e procurar ouvir a sua voz, ouvir os seus recados, os seus conselhos e seguir os seus ensinamentos. Claro, Jesus tem esse amor e esse carinho e essa preocupação com toda a humanidade. Por isso ele destaca ao lado de cada um de nós um espírito amigo, um anjo de guarda, numa evolução maior do que a nossa, para replicar os ensinamentos dele. São trabalhadores do Cristo e precisamos aprender a dar ouvidos a eles. Elevemos também então o nosso pensamento ao nosso anjo de guarda, que ele esteja conosco, que ele nos acompanhe,
Que Ele nos perdoe as nossas falhas, a nossa ignorância, e que Ele tenha cada vez mais forças para perseverar nessa tarefa que nós sabemos que não é fácil, mas nos comprometemos com eles, de que vamos encontrar o nosso céu, de que vamos fazer brilhar a nossa luz, e logo, logo estaremos reunidos junto a Jesus. Muita paz a todos vocês, que assim seja.